Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 58ª sessão ordinária do segundo período da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Reitero cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Texto bíblico, Provérbios 31:30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Em discussão, ato do dia 26 de agosto de 2014. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Amigos Protetores e dá outras providências, de autoria do vereador Marquinhos Roque. Um requerimento assinado pelo vereador Adriano Ramos, de acordo com o regimento interno, solicita o encaminhamento deste para a empresa Oi, para esclarecimento sobre a participação da empresa durante procedimentos de desligamento de energia programado pela empresa Copel. A justificativa ficará a cargo do vereador no momento em que formos votar. Outro requerimento dos mesmos moldes, de acordo com o regimento interno, também da autoria do vereador Adriano Ramos, solicita o encaminhamento deste à empresa Copel para esclarecimento sobre a participação da empresa Oi durante os procedimentos de desligamento de energia programado da empresa. A justificativa conforme moldes anteriores. Requerimento assinado pelo vereador Jaime da Saúde, de acordo com o regimento interno, ouvido e aprovado pelo plenário, requer voto de louvor ao pastor Urias Cordeiro Mendes Júnior, pastor na ilha de Eufrazina, pela passagem de seu aniversário, que será comemorado no dia 20/9. Requerimento assinado pelo vereador Carlinhos da Ilha, de acordo com o regimento interno, que solicita a apreciação do plenário, voto de congratulações ao presidente e técnico da Associação de Tenistas de Paranaguá, o senhor Wesley Moreira, pelo trabalho realizado com a atleta Maria Cecília Corsanque, no Campeonato Brasileiro de Tênis, onde a atleta obteve o troféu de finalista na categoria 10 anos, realizado no dia 6 de setembro. Resumo das indicações do dia do vereador Nagel ao prefeito municipal, que solicita a operação tapa-buracos no início da rua Arthur de Souza Costa, na Vila Horizonte. Solicita também reperfilamento asfáltico na rua Cezinando Benkendorf. O vereador Carlinhos da Ilha solicita ao prefeito municipal proceder à recuperação asfáltica e recapeamento da rua Cláudio Nouro do Nascimento, nas quadras entre a rua Alfredo Budan e Washington Luiz, no bairro Porto dos Padres. Solicita também recuperação asfáltica e recapeamento na rua Antônio Pereira, entre a Roque Vernália e a Samuel Pires de Melo. O vereador Ivan da Fafpar solicita ao prefeito municipal atender às reivindicações da Associação dos Moradores do Conjunto Residencial Prefeito Cominese. Solicita também a instalação de 2 toldos e assentos, um na porta da emergência e outro na porta onde são aguardadas as consultas médicas, no Hospital João Paulo II. Solicita também a instalação de um toldo e assentos na parte externa da Unidade de Saúde Sueli Dutra Alves, mais conhecido como CAIC. O vereador Maranhão solicita ao prefeito municipal atender ao pedido dos moradores da Vila dos Comerciários. O vereador Marquinhos Roque solicita ao prefeito municipal colocação de poste na rua Carlos Oliveira Velha, no Jardim Samambaia. O vereador Jaime da Saúde solicita ao prefeito municipal ensaibramento seguido de asfalto no acesso 7, esquina com a rua Vidal Vagnoni, na Vila dos Comerciários. Solicita também estudos no sentido de demarcar a saída do canal do rio da Vila Guarani. Solicita também retorno do barco que fazia o transporte das ilhas de Eufrazina, Teixeira, Nácar, Europinha e Amparo, 2 vezes na semana. E por último, o vereador Adriano Ramos solicita ao prefeito municipal. Sugere também a construção de centros municipais de educação infantil para o ano de 2015 no Jardim Ouro Fino. Recapeamento asfáltico na rua Tocantins, na Vila Guarani, retirada de entulhos na rua Presidente Getúlio Vargas, na Vila Portuária, recapeamento asfáltico na rua Avelino Dias Santos, na Serraria do Rocha. Senhor presidente, era o que tínhamos para o momento. Sim, vereador. Pedir a apreciação da casa na inversão de pauta dos trabalhos dessa noite. Em votação, pedido do vereador Nagel para inversão da pauta no painel.
Em votação. Vereador Ivan. Vereador Adriano Ramos. Aprovado. Nós temos aqui a votação do projeto, redação no final do projeto de resolução 405/2014, decreto legislativo 405/2014 e decreto legislativo 406/2014. Vamos colocar os três, redação final. Em discussão? Em votação? Dispensa da redação final. É, dos três. Qual que é esse aqui? Calma, hoje tá. Pois é. Já passou agora, vai vir o painel novo, já tá tudo certo. Graças a Deus. Ótimo. A partir de quando? 60 dias começa. Se tem um prazo de 60 dias. 60 dias para instalar. Próximo. Aquele que vem até lá. O próximo presidente vai estar bem equipado. Antes deles fazerem o negócio, nós estamos vendo aí para mudar, aumentar a mesa aqui, e mudar a tribuna lá para aquele cantinho. Porque daí você tem um espaço aqui e Não, eu falei pro próximo presidente. Né? É que acaba o mandato, né? Se for a sua vontade, tudo bem. Vereador Jaime da Saúde. Vereador Elton. Favorável? João, foi o Elton favorável? Aprovado. Em segunda discussão, o projeto de lei 4351/2014, que denomina-se de Letícia de Oliveira Mariano, uma rua ou logradouro público em nossa cidade, do vereador Ivan. Em discussão? Em votação? Nossa, tá rápido, né? Vereador Arnaldo Maranhão. Aprovado.
Em segunda discussão, o projeto de lei 4353, 2014, denomina-se de professor Levi Jorge a uma rua ou logradouro público em nossa cidade, do vereador Arnaldo Maranhão. Em discussão? Em votação? Vereadora Sandra Neves. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento do vereador Adriano Ramos, protocolo número 2211/2014, a empresa Oi, para esclarecimento sobre a participação da empresa durante o procedimento de desligamento de energia programado da empresa Copel. São dois requerimentos. Também o 2212, né? Protocolo 2212, a Copel também, para esclarecimento sobre a participação da empresa Oi durante os procedimentos de desligamento de energia programado da empresa Copel. Para discutir, então, Em senhor discussão. Os Senhor dois. presidente, no dia 6 de setembro agora, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população, internautas, a empresa Copel, ela marcou um desligamento programado na região do Porto dos Padres. Foi notificado todo o comércio da região, todos os moradores da região, desse bairro. E durante o procedimento, rompeu um cabos de telefone e, segundo a Copel, a empresa Oi, ela tem que acompanhar esse procedimento de desligamento, porque se houver rompimento ou tipo de problema na linha telefônica, até o ex-vereador Celcinho da Copel está concordando ali, então isso procede, ela tem que já fazer o conserto da linha. O que aconteceu? No dia 6 houve esse rompimento, a empresa Oi não acompanhou, a empresa Copel disse que tem um protocolo solicitando a Oi que acompanhasse o dia desse desligamento, e acontece que alguns comerciantes, senhor presidente, foram extremamente prejudicados. Eu vou citar só um que eu coloquei no meu requerimento, que é a empresa Supergás, que eles têm 2 linhas de telefone, e eles ficaram por 10 dias, porque somente hoje a empresa Oi foi fazer o reparo e o conserto. Então imagine, 10 dias, uma média que eles têm de 90 botijões de gás vendidos por dia, qual o prejuízo desse comércio? Qual o prejuízo dos demais comércios e o prejuízo também das pessoas que têm suas linhas telefônicas e ficaram nesse período de 10 dias? Então a gente pergunta para a empresa Copel se ela poderá fornecer a casa o protocolo, o documento que comprove a não participação da empresa Oi no procedimento, né, de desligamento citado no requerimento, e o prejuízo causado no local. Né, quem vai se responsabilizar por esse prejuízo, e se de fato a empresa Oi, de acordo com o que afirmou a empresa Copel, acompanha esse tipo de procedimento, né, o protocolo de solicitação. Então, para poder esclarecer, senhor presidente, e também para poder amenizar os ânimos, né, porque o transtorno foi muito grande naquela região ali do Porto dos Padres, eu peço o apoio e o voto dos nobres pares para aprovação destes requerimentos. Discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador. Eu queria, senhor presidente, não está bem para mim esclarecido, assim, a intenção dessa demanda aqui é se fazer uma apelação judicial contra terceiros? Quer dizer, você quer saber, o vereador quer saber da empresa Copel
se de fato a Oi deveria acompanhar, porque toda a localização, todos os comerciantes da localidade, elas devem entrar futuramente com uma ação judicial, é isso? Intento este? Eu não estou falando sobre ação judicial, não sei se isso vai ocorrer, mas a Copel alega para os comerciantes que procurarem a empresa Copel... O prejuízo deve ser resgatado, exatamente, né? E que existe um protocolo de solicitação da empresa Oi para acompanhar. A empresa Oi não participou, não apareceu na data, no dia 6 de setembro, para acompanhar esse procedimento, né, de manutenção na rede. Então, eu gostaria que a Copel pudesse fornecer este protocolo e também a empresa Oi nos responder que, de acordo com como afirmou a empresa Copel, se ela tem que acompanhar esse tipo de procedimento ou não. E o protocolo de solicitação de acompanhamento desse procedimento, de fato, se ele existiu ou não. Então, são essas perguntas, né, que a gente faz. E também, claro, o prejuízo, né? Como que fica, por exemplo, só esse exemplo que foi citado da Supergás, que vende em média 90 botijões por dia, e ficaram 10 dias sem as 2 linhas de telefone e não puderam receber, né, os seus atendimentos por telefone. Então, é só isso que eu peço, nobre vereador. Vereador Adalberto. Senhor presidente, apenas fazer um adendo e desde agora parabenizando a iniciativa do vereador Adriano. Isso envolve também prejuízos, né, a consumidores, a pessoas físicas, além das pessoas jurídicas, né, ou aquele representante comercial, empreendedor individual. Então, a orientação também que a gente agrega nesse requerimento, vereador, é para que as pessoas, a partir das informações também colhidas pelo oportuno requerimento de Vossa Excelência, as pessoas possam buscar uma orientação e buscar a reparação do prejuízo material e, eventualmente, até moral que possam ter tido neste período em que ficaram sem o serviço. Então, o Código do Consumidor diz que esse tipo de serviço é um tipo de serviço que tem que ser prestado continuamente e a falta ou a falha desse serviço enseja, em muitos casos, o dever de indenizar. Então, que aqueles que tiveram seus prejuízos que possam buscar reparação na via judicial. Em votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos que terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Convido o primeiro orador inscrito, o vereador Arnaldo Maranhão, a ocupar a tribuna. Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, eu quero registrar nessa noite o fechamento, a transferência dos serviços do posto de saúde da Vila Alboite para o posto de saúde da Serraria do Rocha. Aquele posto de saúde da Vila Alboite foi inaugurado na gestão do ex-prefeito Roque, quando ainda nós éramos vereadores lá no Visconde de Nácar, e foi uma reivindicação feita à época por esse vereador, mas em virtude do bairro da Vila Alboite, do Rossio e do Jardim Guadalupe, hoje estar passando por uma situação de indenizações, de especulação imobiliária por parte de várias empresas do setor portuário, a administração municipal entendeu que é importante
a transferência de todos os atendimentos ali que eram feitos no posto de saúde da Vila Alboite, na rua Xavier da Silva, fossem transferidos para o posto de saúde da Serraria do Rocha. Então, nós que convivemos lá durante a nossa infância, nós que convivemos quase que diariamente, a gente já pode notar muitas residências sendo compradas pelas empresas, o bairro sendo diminuído a cada dia. A Vila Alboite antigamente era um bairro muito populoso e hoje se concentra em 2 ou 3 ruas. Pela especulação, pela proximidade com o porto, e as empresas têm investido forte ali na indenização, pagando até muitas vezes valores acima do mercado, pela expansão portuária que está sendo anunciada em nossa cidade. Então, de nada nós adiantaríamos ter um posto de saúde ali na Vila Alboite, atendendo poucas pessoas, poucas famílias. A gente sabe que o tema fechamento de posto de saúde é um tema delicado e polêmico, mas toda a estrutura, inclusive o atendimento dos agentes comunitários de saúde, passa a ser feito, realizados, agendados lá no posto de saúde da Serraria do Rocha. Então, mantendo o mesmo cronograma, as segundas-feiras são consulta para a saúde do homem, as terças é dedicado ao programa Saúde da Mulher, nas quartas-feiras visitas domiciliares, quinta-feira saúde das crianças e recém-nascidos, e as sexta-feiras é o pré-natal e saúde mental. Estuda-se agora a possibilidade daquele imóvel lá na Vila Alboite se transformar num espaço, num braço, digamos assim, do CAPS, do Centro de Apoio Psicossocial, que hoje funciona ao lado do Hospital João Paulo II, lá na Vila Divinéia. Então, na qualidade de representante, de ex-morador e de um forte laço que eu tenho no bairro da Vila Alboite, no Rocio, no Guadalupe, lá eu dei os meus primeiros passos na minha infância, eu me sinto também no dever de vir comunicar que todos os atendimentos, todos estão sendo realizados, passam a ser realizados desde essa semana agora, lá no Serraria do Rocha. Como segundo assunto, eu quero registrar o nosso protocolo nessa noite, de uma solicitação através de um abaixo-assinado, com mais de 40 assinaturas, de moradores da rua Luiz Gutierrez, lá na Vila dos Comerciários. Essa rua era uma rua sem saída, e há 2 anos atrás a prefeitura, e é válido, abriu a rua para desafogar. Porém, o fato de abrir a rua trouxe alguns incômodos aos moradores dessa região. Iluminação que não tem, pavimentação que não existe e a coleta de lixo que é muito precária. Tem semana que passa uma vez o caminhão e tem semana que não passa nenhum dia. Então, nós protocolamos na casa, vai chegar ao prefeito e eu espero as providências nesse sentido. O abaixo-assinado é encabeçado pela Michele Campos Alves de Carvalho. Eu tenho a cópia, já está na casa, inclusive, mais de 40 assinaturas, porque quando a população se manifesta através do abaixo-assinado é porque é necessário urgentemente fazer. O pedido individual já deve ser levado em consideração. Agora, um pedido coletivo através do abaixo-assinado fica mais forte ainda. Então, foi nesse sentido que eu fui procurado no meu gabinete, entregue em minhas mãos esse abaixo-assinado, e nós estamos encaminhando através de forma oficial, aqui na mesa da Câmara, para que a Prefeitura tome as providências. Não tem como conviver numa rua sem iluminação, sem caminhão de lixo, coleta e sem asfalto. Então, está complicada a situação na Luiz Gutierrez. Então, fazemos esse apelo aqui da nossa tribuna, no sentido de chamar a atenção das autoridades. Também quero reforçar, presidente, solicitar à nossa comissão permanente de educação aqui da casa, que ficou acertado na última sessão, de que seria feita uma agenda com o sindicato do magistério municipal, com os membros e com os vereadores que quisessem participar, sobre as pendências que ainda estão por vir por parte do Poder Executivo, visto que alguns avanços aconteceram, mas existem várias pendências ainda. Então, a gente conclama de novo aqui que essa comissão permanente da Casa da Educação volte a se reunir e chamar a secretária de Educação, a secretária do RH e o sindicato do magistério com os demais vereadores para que, numa reunião, possa passar os números, né? Não numa sessão plenária, que é uma necessidade disso, mas eu acredito que uma reunião com a Comissão de Educação
Então, presidente, eu quero reforçar, nós sabemos que as comissões permanentes têm sua autonomia na casa. Eu quero conclamar os membros dessa comissão para que não esqueçamos da nossa reunião com o magistério municipal. Muito obrigado e boa noite a todos. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Carlinhos da Ilha. Peço a palavra, senhor presidente. Qual a palavra, vereador? Senhores vereadores, vereadora presente, plateia que nos honra mais uma vez com sua presença, senhores jornalistas, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, há décadas atrás, a nossa comunidade de Os Valadares, por uma falta de visão, por uma falta de planejamento próprio daquelas pessoas que estiveram à frente à nossa administração regional, teve seu crescimento demográfico bastante desordenado, bastante desorganizado e, por que não dizer assim, bastante prejudicado. E por conta disso, sofre as devidas consequências no que se refere à sua mobilidade interna e outras benfeitorias básicas ali necessárias. Falo isso, senhores vereadores, após 30 anos da criação e da instalação da administração regional da Ilha dos Valadares, hoje muitas localidades posteriormente criadas ainda sofrem por falta do atendimento essencial no que se refere à iluminação pública, que hoje é tão vital para a segurança daqueles moradores insulanos. Também dizer, quando estivemos frente àquela administração regional, no período de 2005 a 2007, realizamos ali algumas parcerias junto à Copel, e ali conseguimos avançar no quesito da iluminação pública. Infelizmente, os gestores que nos sucederam não tiveram interesse nem a boa vontade política de dar sequência ao projeto que nós ali estávamos iniciando. Assim sendo, hoje os moradores do Valadares padecem pela falta desse tão precioso serviço. E na qualidade de vereador e conhecedor daquelas realidades, estamos aqui constantemente, frequentemente, até quase semanalmente, intercedendo junto à Secretaria de Serviços Urbanos, através de nossas ferramentas, que as nossas indicações, solicitando ali melhorias para dar àqueles moradores uma melhor qualidade de vida. E como de praxe, trago aqui algumas respostas das nossas indicações protocoladas junto a essa casa, e que resultados positivos estamos colhendo, bem como algumas questionando, e com isso viemos assim averiguar todos aqueles trabalhos que ali estão sendo realizados e os expedientes que aqui estão sendo colocados. E aqui temos como resposta de uma indicação, resposta qual veio do gabinete do prefeito, datado do dia 4 de agosto último, onde tem como resposta o que segue. Em atenção ao contido no ofício 538, protocolado nesta prefeitura, sob o número 64.151, solicitação do vereador João Carlos Alves Rodrigues, protocolado na Câmara, com o número 1246, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o pedido de colocação de luminárias nos postes das ruas 2 e 5 do bairro do Itiberê foram atendidas. Aproveitando a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência nossas considerações, atenciosamente, prefeito Dr. Edson Kersen. E aqui como registro, não podia deixar de mencionar também
o trabalho que está sendo realizado quanto às extensões de rede de energia elétrica e colocação de luminárias, as quais foram atendidas na rua 67, 103 e do acesso da rua 16. E aqui não podia deixar de agradecer à Secretaria de Serviços Urbanos pela mediação que está fazendo junto à Copel de nossa cidade. E para concluir, senhor presidente, temos aqui 4 expedientes da Divisão de Projetos de Obras do Litoral Copel, números 195, 196, 197, 198, de julho último, fazendo algum questionamento quanto à nossa solicitação, onde aborda aqui ampliações de rede nas ruas 16 e 50, travessa da rua 12 e 28, que o local não permite o acesso de veículos e equipamentos necessários à implantação do posteamento para instalação de rede elétrica. E aqui, com certeza, iremos averiguar todo esse questionamento por parte da Copel, pois hoje, como sabemos, os postes que estão sendo usados de material de polietileno, e com certeza 3 homens ali fazem o manuseamento, e isso nós observamos na rua da escola aí, da Fantasia. Ali foi feito um deslocamento de poste, e 3 homens ali conseguiram colocar esses postes de polietileno naquele setor. Portanto, iremos aqui realmente reiterar essa nossa solicitação para que esses setores que estão sendo questionados aqui sejam atendidos. Portanto, era só o que eu tinha para nós, senhor presidente, a todos, meu muito obrigado. Convido o próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Adalberto Araújo. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, nossos amigos internautas, companheiros da imprensa. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma singela homenagem para minha esposa, né, minha ajudadora, minha cooperadora, que abençoa muito a minha vida, minha esposa Ivonete. Nós ontem completamos 24 anos de matrimônio. Que Deus te abençoe e continue sendo a pessoa maravilhosa que você é. Eu amo você. Também saudar a presença de alguns familiares, alguns amigos, saudar a presença do Anselmo Luvisotto, do senhor Leonardo Mamed, do sargento Orley, do nosso grande amigo também José Carneiro, dos amigos protetores representados aqui pela sua diretoria, por alguns pares de diretoria, né? Gael Antunes, a Zélia, a Júlia, também o Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Mas, senhor presidente, eu quero também, aliás, saudar também, deixa eu fazer menção expressa aqui da minha sogra, dona Benedita, do meu sogro Romeu, do meu tio Negão ali, o suboficial da Marinha, na reserva, sargento Andrada, que veio de Santos para nos ajudar nessa reta final de campanha. Que Deus abençoe a todos. Amigos e amigas, eu quero primeiramente agradecer a todos que compareceram na nossa carreata no último domingo, porque reuni cerca de 100 carros, 100 veículos, sem distribuir 1 centavo de gasolina, eu acho que tem algum significado. Está aqui o sargento Orley, que participou conosco, mais algumas pessoas. Então, realmente, eu penso que tem um significado. E tem um significado especial porque demonstra realmente a confiança, a amizade, o companheirismo e a fé de que nós estamos no caminho certo, fazendo o tipo de política que a população espera que nós façamos. Do jogo limpo, do olho no olho, de percorrer as ruas, o comércio da nossa cidade, levar a nossa proposta, falar francamente daquilo que é possível, daquilo que não é possível fazer e por quê. Então, muito obrigado a todos que participaram conosco dessa carreata, senhor presidente. Falar também e reivindicar aqui em nome do Grupo Amigos Protetores, da Associação Amigos Protetores, senhor presidente, que possa, de repente, na próxima sessão já, ser votado em regime de urgência o projeto protocolado por Vossa Excelência,
que concede a utilidade pública para a entidade. Eles estão realmente esperando e ansiando por esse documento para poder angariar recursos para essa finalidade tão nobre que é a proteção animal e ambiental na nossa cidade, senhor presidente. Então fica aqui a sugestão para que possamos, na próxima sessão, já deliberar a respeito deste projeto, senhor presidente. Falar também, como havia anunciado na sessão anterior, busquei mais informações a respeito de um procedimento licitatório, em que havia ali uma empresa sugerindo que pudesse haver uma espécie de direcionamento, e eu, antes de me manifestar a respeito, senhor presidente, fui buscar informações com as pessoas, até porque são técnicos, são servidores públicos de carreira que estão à frente deste procedimento, e eu fui buscar informação na fonte e me senti, digamos assim, satisfeito com as explicações que recebi, com as orientações técnicas que recebi. Vou repassar essas informações também para a empresa, e a empresa, obviamente, que se sentir prejudicada, tem o meio judicial, mas eu, neste momento, preservo aqui a idoneidade, saliento a forma cortês como fui recebido, e ratifico a minha confiança no corpo técnico do pessoal da licitação, como também da secretaria envolvida, senhor presidente. Dizer também, senhor presidente, a respeito do nosso direito de resposta, veiculado por força da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, e eu me peço licença, peço vênia aos meus pares para ler na íntegra o texto que foi deferido pela Justiça e que foi veiculado no dia de hoje e será repetido amanhã na programação da emissora local, a respeito das calúnias, das inverdades que lançaram contra este vereador, que é candidato a deputado federal nessas eleições. O texto diz o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral julgou procedente a representação movida pelo advogado e vereador Adalberto Araújo e condenou esta emissora, TVCI, a exibir direito de resposta do vereador em relação a fatos inverídicos e caluniadores, envolvendo seu nome na Operação Tarrafa referente ao caso dos pescadores. A TVCI deu a entender que o vereador Adalberto estaria envolvido no caso e que em seu escritório funcionaria a contabilidade da quadrilha. Ainda segundo esta emissora, as reportagens tinham como fonte a Justiça e o Ministério Público do Paraná. No entanto, de acordo com a decisão do TRE Paraná, não havia prova nos autos de representação que a notícia do envolvimento do vereador Adalberto era verdadeira. Primeiro, porque o próprio Ministério Público, através do ofício número 100/2014, afirmou que o vereador Adalberto não é réu, não é investigado e nem mesmo testemunha nesse processo, e que qualquer informação nesse sentido não é verdadeira. Além disso, porque o Ministério Público também afirmou que não forneceu qualquer informação a esta emissora e nem a qualquer outro veículo de comunicação. O erro da TVCI também fica evidente na medida em que os documentos juntados no processo de representação do TRE Paraná, referentes às investigações do Ministério Público, não mencionam qualquer fato criminoso praticado no escritório profissional do vereador Adalberto referente à Operação Tarrafa. Ainda de acordo com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, as reportagens imputaram falsamente crimes graves que ofenderam a honra do vereador e fatos que não eram verdadeiros segundo a prova dos autos. Para ficar bem claro, o tribunal concedeu o direito de resposta porque a TVCI levou ao ar, abre aspas, conteúdo inverídico e caluniador, fecha aspas, ofendendo a honra do vereador Adalberto, que teve de recorrer à justiça para restabelecer a verdade, ou seja, de que não há nenhuma prova de envolvimento de sua parte nos crimes contra os pescadores. Esta, senhor presidente, é uma decisão de um tribunal, de um colegiado de julgadores, que compreendeu a prova dos autos e de uma forma imparcial, isenta, idônea, deliberou que este vereador não teve participação alguma, senhor presidente. E eu nunca transgrido o regimento, eu peço apenas mais alguns segundos para complementar a minha fala, senhor presidente. Isto realmente é uma decisão judicial. Isto não é conversa de botequim. Isso sim não é conversa de botequim, senhor presidente. Isso aqui é documento oficial. Então eu espero que daqui para diante o ódio com que fui atacado, a veemência com que fui acusado, sem me dar a oportunidade legítima de me manifestar. Dei 1h40 de entrevista e tiraram uma frase fora de contexto minha, de 10 segundos, para me indispor ainda mais com a população e, em especial, com os nossos amigos, irmãos e irmãs pescadores do nosso litoral. Então, eu não quero guardar, e desde logo adianto que eu não guardo rancor no meu coração, mas que este episódio fique por aqui. Obviamente que as pessoas envolvidas serão responsabilizadas civil e criminalmente, senhor presidente, na medida das suas intenções. Mas eu espero que o jogo político rasteiro tenha sido dado um fim aqui. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua benevolência. Convido o próximo e último orador a ocupar a tribuna, o vereador Adriano Ramos.
palavra, senhor presidente. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, população, nossos internautas, a imprensa aqui presente, eu quero deixar registrado, senhor presidente, primeiro agradecimento aí pela aprovação do requerimento, e gostaria de deixar registrado, até porque vai sair na resenha, que no dia 6 de setembro, a empresa Copel, na região do Porto dos Padres, ela informou toda a população, todo o comércio local, que aconteceu um desligamento programado. Procedimento que tem acontecido em toda a região da cidade, por conta de manutenção na rede, né? E o que acontece, senhor presidente? Nesse dia, rompeu os cabos de telefonia da empresa Oi, e a população, o comércio local, ficou sem suas linhas telefônicas residenciais. Em contato com a Copel, por conta do comércio local, dos moradores, a Copel diz que quando esse procedimento de desligamento programado acontece, a Copel informa a empresa Oi que tem que mandar técnicos para poder acompanhar o desligamento, todo o trabalho. A Copel alega que tem um protocolo, onde a empresa Oi deveria estar lá, mas a empresa não compareceu. Concluindo, senhor presidente, 10 dias, exatamente hoje, o conserto foi realizado nas linhas. Só coloquei um exemplo aqui nessa situação. Tem uma empresa chamada Supergás, que vende através de telefone, entrega em casa, gás, água, carvão e outras. E essa empresa ficou 10 dias sem receber uma ligação dos seus clientes, e essa empresa vende em média 90 botijões por dia. Então calculem o prejuízo financeiro desta empresa e outras que eu não visitei, mas que também foram extremamente prejudicadas. Então esse vereador agradece o voto favorável dos nobres pares, e a pergunta para a empresa Copel se ela pode fornecer a esta casa o protocolo ou o documento que comprove a não participação da empresa Oi no procedimento de desligamento programado. E também, se a empresa Oi, de acordo com o que afirmou a empresa Copel, deve acompanhar esse tipo de procedimento, e o protocolo de solicitação de acompanhamento desse procedimento, se de fato, como diz a empresa Copel, ela existiu. E também, né, senhor presidente, para encerrar para as duas empresas, e o prejuízo causado para os moradores da região. Como é que fica? Quem é que paga? Nosso povo é prejudicado e nada acontece? Então vamos aguardar com calma a resposta das duas empresas, e nós trairemos aqui a esta casa para todos. Senhor presidente, hoje eu recebi um ofício do gabinete do prefeito sobre alguns questionamentos que foram feitos por este vereador ao executivo municipal. E o primeiro protocolo, nós solicitamos para que nas ciclovias e nas ciclofaixas fosse colocado sinalização, aqueles tachões com olho de gato. Por quê? Porque os veículos estão invadindo a ciclofaixa. Só tem uma faixa de amarelo pintada, inclusive o vereador Ivan já sofreu com isso algumas vezes, porque também ele pedala bastante, né, durante o dia aqui na cidade de Paranaguá. Então nós queríamos saber, solicitar, indicar para que fosse colocado. E a resposta, que já foi empenhado a compra do material, sendo prioridade do Departamento Municipal de Trânsito implantar a sinalização em todas as ciclovias e ciclofaixas da cidade. Então temos uma resposta positiva, e isso é muito bom para quem utiliza como meio de transporte todos os dias a bicicleta, vereador Jacizinho. Um outro protocolo, senhor presidente, foi para a Secretaria de Serviços Urbanos. Nós sabemos que os nossos pontos de ônibus, eles não têm lugar para se sentar. Se chove, você acaba se molhando, né? Ou pelas laterais, que não é fechado, ou pelas costas, ou pela frente, enfim. E também, se está muito sol, aquela telha de zinco cozinha o cérebro, né, dos nossos munícipes. Então, eu mandei até, senhor presidente, algumas fotos de alguns pontos de ônibus de outras cidades, como exemplo, para a Secretaria, e a Secretaria respondeu que o projeto de novos pontos de ônibus estão sendo revisados. Inclusive, conversei com o secretário Carlos André, ele me apresentou um que foi aprovado pelo prefeito municipal, que se realmente forem comprados esses 100 pontos novos de ônibus, vai dar uma tranquilidade para as pessoas que ficam aguardando, principalmente
aos domingos e feriados, por horas e horas, a aviação Rossio poder passar para poder transportar os nossos passageiros. Detalhe, né? Feriados e domingos por horas e horas, sem contar, vereador Ivan, que nos dias de semana, no horário de pico, quem vem lá do Porto Seguro, do Cominese, do Jardim Esperança, os ônibus passam lotados pelos pontos, porque não cabe mais ninguém. Eu também já fiz uma solicitação para que faça um estudo, para que ônibus articulados possam ser colocados nessas linhas que não têm sido atendidas pela empresa Aviação Rossio. E para completar, senhor presidente, uma notícia excelente, esse vereador também solicitou ao Executivo Municipal para que possamos ter mais CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. E a resposta chegou hoje do Executivo, que está sendo construído no Porto Seguro e Jardim Iguaçu. Estão previstos para o ano 2015 a construção de mais 7 Centros Municipais de Educação Infantil, nos bairros Vila Divinéia, Beira Rio, Localidade do Caíque, Labra, Jardim Esperança, Porto dos Padres, e uma unidade e uma área a ser definida. E essa unidade, uma área a ser definida, hoje solicitei também uma indicação para que fosse na região do Ouro Fino. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhor presidente, não há mais oradores para esta noite. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima no dia 18 de setembro de 2014, às 19 horas.